Tudo bom, doutora? Oi, doutora Afonso, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Instituto de Medicina Salé. O nosso tema de hoje é um tema muito atual e preocupante e que vai discorrer sobre a obesidade na primeira infância e na adolescência, como diagnosticar e tratar. Eu sou o Dr. José Afonso Salé, sou médico CEO do Instituto de Medicina Salé, coordenador da equipe cirúrgica, e eu vou contar com a colaboração fundamental da doutora Renata Midori, que é endocrinologista, coordenadora da equipe de endocrinologia do Instituto de Medicina Salé. Eu queria, além de contar com a presença de todos vocês que estão nos acompanhando na live, para vocês ficarem à vontade de convidar outras pessoas interessadas, familiares, que a gente assim possa ter uma participação mais ativa e efetiva de todo mundo. Bom, introduzindo ao tema, é fundamental a gente lembrar que a obesidade entre crianças e adolescentes aumentou mais de 10 vezes nesses últimos 40 anos. Esses dados foram divulgados em 2017 por pesquisadoras do Imperial College of London e a Organização Mundial da Saúde. A pesquisa da Organização Mundial da Saúde advertiu ainda que outros 123 milhões de crianças e adolescentes de idade entre as 5 e 19 anos já atingiram algum grau de sobrepeso ou de obesidade. Portanto, são números extremamente significativos e muito alarmantes, com certo predomínio do sexo feminino. No Brasil, não é diferente. Segundo os dados mais recentes realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre os anos de 2003 a 2019, quase 20% dos adolescentes entre 15 e 17 anos já apresentavam algum grau de sobrepeso ou de obesidade. Diante desses dados preocupantes, nada mais natural do que a gente discorrer sobre o diagnóstico e os tratamentos disponíveis para a obesidade nesse perfil de pacientes, ou seja, na infância e na adolescência. Doutora Renata, eu gostaria de iniciar o nosso debate perguntando a você quais os problemas de saúde e sociais que a obesidade causa nesse perfil de paciente, nessa faixa etária da obesidade e do sobrepeso. Bom, doutora Afonso, primeiro eu queria agradecer o convite de participar da live. Eu acho que é sempre gostoso, né, conversar sobre esses assuntos. E realmente acho que os dados que o senhor trouxe são bem alarmantes, né? A gente vê um aumento muito importante da obesidade nesse grupo de pacientes, né? Então, grupo de pacientes jovens. E o que a gente, né, eu costumo falar que a gente tem três pontos principais que a gente acaba tendo que ter preocupação quando a gente tem um adolescente obeso, né? Então, a gente vê a obesidade na adolescência. Então, assim, o primeiro ponto, que depois eu vou falar um pouquinho melhor, é o quê? Em relação às alterações metabólicas, tá? Então, em alterações metabólicas, doenças crônicas, a gente vem percebendo um aumento muito grande junto com a obesidade na adolescência. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente falar um pouquinho. Outro ponto, o segundo ponto muito importante relacionado, que tem relação da obesidade na adolescência, são alterações do crescimento e desenvolvimento, tá? Que muitas vezes é o que mais preocupa aí a família. Então, esse é outro ponto bem importante que a gente vai falar um pouquinho. E o terceiro ponto, que também não é menos importante, acho que até é mais importante, seria em relação às alterações psicológicas, psicossociais, que a gente encontra, que a gente percebe no adolescente obeso, tá? Então, assim, eu acho que começando aí do primeiro ponto, né? Então, a gente sabe que o adolescente obeso, ele tem mais risco de ter alterações metabólicas, como o quê? Diabetes e pré-diabetes.
hipertensão, tá? Então, a gente tem casuísticas hoje que mostram que até 25% da população estudada de adolescente já apresenta alterações de glicose e alterações de pressão. Então, né, acaba sendo preocupante, porque é um grupo muito jovem que já tem alterações metabólicas importantes. Outras alterações que a gente encontra muito, né, de forma muito comum nesse grupo é alterações de colesterol e triglicérides, né? Então, isso é bem comum também. Outro problema que a gente encontra, né, e vem vendo com mais frequência é relacionado à esteatose hepática, que é aquela famosa gordura no fígado, tá? Então, mesmo em adolescentes, a gente já percebe, quando a gente busca ativamente, a gente já percebe que o adolescente começa a apresentar isso de forma precoce. A gente também encontra o quê? Aquela síndrome da apneia do sono, né? Quando o paciente tem pausas na respiração enquanto dorme, acaba tendo ronco, né? Acaba roncando muito, então a gente também percebe que o adolescente já pode começa a apresentar esse quadro de apneia do sono e outras alterações, como ovário policístico, né? Então, essa síndrome que acontece nas mulheres também pode acontecer em adolescentes. Então, assim, a gente encontra uma série de alterações metabólicas, né, associadas, né, a doenças crônicas, que isso acaba sendo muito preocupante, porque o paciente começa com isso muito jovem e ele vai ter essa exposição por muito tempo, porque geralmente isso se mantém na vida adulta. E isso acarreta o quê? O paciente acaba tendo um risco muito maior de ter um evento cardiovascular, de ter uma morte precoce, e então a gente realmente fica muito preocupado em relação a essas alterações metabólicas, tá? Então, acho que isso é um ponto bem importante. Perfeito. Doutora, eu acho que todas as doenças que você falou associadas à obesidade na infância e na adolescência são as mesmas doenças que a gente encontra no obeso adulto, não é? E você frisou muito bem, o grande agravante aí é que quanto mais cedo começa a obesidade, mais cedo começam essas doenças, maiores os danos sistêmicos, principalmente a órgãos-alvos, como rim, coração, pulmão, visão, né, os distúrbios metabólicos graves. Um dado também importante, a gente opera há muitos anos um número significativo de obesos já adultos, e assim, mais de 80% dos pacientes obesos operados no mundo começaram uma história de obesidade já na primeira infância, não é que eles passaram a adolescência e depois alguns casos acontecem, mas a imensa maioria já começa na adolescência. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de passar para a próxima pergunta a você, que seria: quais seriam os principais fatores associados à obesidade nessa faixa etária? E como os pais podem observar isso e atuar de uma maneira proativa ou até mesmo preventiva nessas situações? Sim, sim. Então, assim, não, eu acho que né, assim, a gente tem que, né, tem que pensar de uma forma, né, na família, né? Então, assim, o que eu, né, eu estava comentando é realmente assim, às vezes os pais procuram a gente por conta de preocupação no desenvolvimento da criança, né? No crescimento da criança, na menstruação da menina. Então, a gente percebe muito isso. Às vezes os pais não estão tão preocupados com a questão da obesidade em si, do peso, mas está preocupado se aquela menina vai menstruar, se aquela menina está desenvolvendo muito rápido. Então, assim, esse é um outro ponto que a gente preocupa bastante. Então, a gente percebe que os pacientes, né, as crianças, adolescentes obesos, eles têm geralmente né, um desenvolvimento um pouquinho mais precoce, né? Então, a gente percebe que o paciente obeso, adolescente, a criança obesa, tem um crescimento um pouquinho mais acelerado que o habitual. Então, a gente percebe que na turminha ali, né, das crianças, na turminha da escola, ele costuma ser um dos maiores, se não o maior, e isso, né, às vezes faz o pai pensar o quê? Ah, vai ser grande, né? Ah, ele está crescendo bastante. E isso, na verdade, não acontece, né? Às vezes o paciente que está acima do peso, ele tem um crescimento acelerado, mas ele também tem um aceleramento da maturidade óssea. Então, ele para de crescer antes em relação às outras crianças.
Então, isso acaba sendo uma preocupação, né? A gente acaba tendo que intervir, a gente acaba tendo que prestar muita atenção nisso, porque é algo que preocupa principalmente nas meninas, né? Então, a gente percebe que a obesidade, principalmente nas meninas, tem levado o quê? Uma puberdade precoce. Então, as meninas tendem a desenvolver, né, mamas, pelos pubianos um pouco mais precocemente e até menstruar mais cedo. Então, a gente percebe que tem muitas meninas obesas que menstruam antes dos 10 anos, e isso acaba trazendo uma série de alterações, né, tanto psicológicas. Então, a gente sabe que, né, né, a puberdade um pouco mais precoce acaba trazendo uma série de consequências ruins. Então, esse é um outro ponto que a gente fica um pouco preocupado nas crianças, nos adolescentes, né, e a gente percebe que também pacientes, né, os adolescentes, principalmente né, no caso os homens, os meninos, eles tendem a ter um quadro de ginecomastia associado, tá? Então, nessa questão de crescimento e desenvolvimento, é uma outra preocupação que faz, às vezes, a mãe procurar o consultório, não tanto o peso em si, mas o quê? O quadro de ginecomastia, que tem associação com a obesidade também. Então, assim, a gente percebe que a frequência de ginecomastia mais importante, que incomoda mesmo, acontece mais nos adolescentes obesos. Então, assim, a gente percebe que né, a família, lógico que ela tem que estar muito atenta, ela tem que preocupar, tem que ficar muito preocupada, e ela tem, não só com essa questão de, às vezes, desenvolvimento, do crescimento da criança, mas principalmente da obesidade, porque está tudo associado, né? Então, a questão do ganho de peso tem relação com o crescimento, com o desenvolvimento puberal. Então, esse é um ponto super importante. E a família, né? Nós, como pais, eu acho que a gente tem que ser muito ativo nesse sentido, porque nós temos que dar o exemplo, né? Então, eu sempre falo, não adianta, né, a gente querer que a criança faça uma coisa, sendo que a gente não faz, né? Então, assim, a obesidade na infância, na adolescência, ela, lógico que tem um componente genético, tá? Então, tem uma predisposição genética, isso já é comprovado. A gente sabe que, né, filhos de pais obesos têm muito mais chance de ser, né, obesos na adolescência, na vida adulta. Então, a gente sabe que tem um componente genético, né? Inclusive tem mais de 400 genes relacionados à obesidade, mas o principal fator é o ambiente, né? Então, assim, comportamental. exatamente. Então, a ingestão calórica excessiva associada a uma vida mais sedentária. Então, a gente sabe que não adianta, né? Então, né, eu sempre conto uma história, vou falar bem rapidinho aqui para também não tomar muito tempo, mas assim, eu sempre conto a história de uma família que me procurou no consultório. Quem ia passar em consulta era a menina, né? Ela estava com 8 anos, aí veio o pai e veio a mãe. Então, entraram no consultório, só a menina foi levada para a consulta. O pai e a mãe não, a consulta era dela. E ela estava com 8 anos, né? E aí fiz a consulta toda, a menina quietinha, não falou nada. Aí tá, dei as orientações e ela estava acima do peso. A preocupação da mãe era, né, a obesidade, e também era a questão, né, de se ela ia menstruar logo e tal. E aí o que acontece depois, no final da consulta, eu falei das orientações, tudo, da importância dos pais serem um exemplo. Aí a menininha falou assim para mim, doutora, na minha casa, todo mundo é gordo. Minha mãe é gorda, meu pai é gordo, meu cachorro é gordo, meu gato é gordo, até meu peixe é gordo. Então, meio que, né, tentando explicar, assim, a questão do peso. Então, assim, a família ficou super sem graça, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que não adianta, assim, chegar e levar no médico, falar, olha, não, vamos, né, tenta fazer alguma coisa para o meu filho emagrecer. Então, realmente, acho que tem que partir dos pais essa iniciativa. É super importante a gente tentar, né, estimular uma alimentação saudável. Então, é importante, né, tentar passar com uma nutricionista, mas não só a criança, né, não só o adolescente, a família como um todo. Então, não adianta você colocar uma alimentação para a criança, sendo que em casa você faz outra totalmente diferente. Então, atividade física é a mesma coisa. Não adianta você, né, insistir para a criança fazer uma atividade física, sendo que você não faz. Então, assim, eu acho que esse ponto é super importante, né? Os pais têm que mudar ativamente os hábitos de casa. Então, nesse ponto entra todas aquelas recomendações, né? Então, acho que hoje a gente vive nessa era digital, né? Nesse mundo de celular, de iPad.
Então, a gente tem que tentar limitar, né, um pouco essa questão. Hoje falam que, né, a criança, o adolescente tem que passar no máximo 2 horas, né, em eletrônicos, então isso considerando televisão também, então no máximo 2 horas, não mais que isso, né? Então a gente pede para os pais ficarem mais atentos nessa parte. Né, tem a questão da atividade física, que hoje é recomendado pelo menos 1 hora de atividade física diária, tá? Então, nessa faixa etária de adolescentes, crianças e adolescentes, pelo menos 1 hora de atividade diária. Então, acho que isso é super importante, né? A gente sempre ficar em cima. E lógico, né? Toda essa parte de alimentação, evitar alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente vê muito, né? A criança só come nuggets, só come miojo, salsicha. Então, assim, isso é uma coisa que não adianta. Se o paciente, né, se não mudar em casa, muito provavelmente ele não vai conseguir ter um resultado bacana a longo prazo, né? Então, precisa realmente... Eu acho que de todas as suas colocações muito pertinentes em relação a isso, duas há que se destacar. Primeiro, que a gente já sabe que filhos a gente não educa com discursos convincentes, a gente educa principalmente com bons exemplos, e bons exemplos que partem de nós, pais e familiares, não é? Então, não adianta querer que a criança não faça alguma coisa, sendo que é uma prática diária da família. Essa história de experiência do seu consultório que você contou, do modus viventes da família obesa, foi retratado num quadro clássico do Botero, que é aquele famoso pintor colombiano, que pinta pessoas acima do peso, muito charmosas, elegantes, felizes e bem com a vida. E tem um quadro dele que ele pinta um pai obeso, uma mãe obesa, o filho homem obeso, a filha mulher obeso, e aí você pode pensar, não, é genético, hereditário e tal. Mas do lado de um e de outro está o cachorro e o gato, que também são super obesos. O que deixa muito claro que o modus viventes, o dia a dia, é preponderante em relação a isso daí. Doutora, dando sequência a um raciocínio lógico, eu queria perguntar para você qual é o momento de despertar atenção para o tratamento dessa obesidade infantil e que vai progredir para a adolescência e tal. Quais são as abordagens clínicas, comportamentais e, eventualmente, até o uso de medicações? Quais são os critérios que você considera para isso? Tá. Bom, então, assim, eu acho que, né, como a gente falou aqui, eu, né, particularmente, eu acho que né, a gente sempre tem que tentar, primeiro, né, uma alimentação saudável, né, uma reeducação alimentar associada a uma atividade física bem importante. Então, assim, a gente percebe que a criança, ela tem um metabolismo fantástico, né? Então, assim, a gente percebe que, geralmente, é muito difícil uma criança que começa a ter uma alimentação mais balanceada, começa a comer melhor, menos calorias, não é quantidade, né? Às vezes são alimentos muito calóricos que a criança acaba ingerindo. Então, realmente, uma reeducação alimentar associada a uma atividade física, a gente vê um resultado bacana. Né? Então, a gente não costuma fazer dietas super restritivas, né, por conta do crescimento, mas a gente tenta fazer uma reeducação com uma alimentação mais balanceada e, junto com a atividade física, a criança tem, né, um crescimento, ele tem uma perda de peso, um resultado muito bacana. Então, assim, aquela família que é super ativa, que consegue fazer isso, né, a gente já consegue um resultado interessante. É lógico que, né, tem essa questão genética, tem, né, às vezes uma dificuldade ali, e aí sim a gente pensaria em tratamento medicamentoso, né? Então, assim, a primeira opção nunca vai ser o remédio logo de cara, né? Então, assim, a gente sempre vai insistir na mudança dos hábitos da família, né, nas mudanças dos hábitos de vida. Então, quando a gente não vê uma resposta bacana, quando a gente vê que não teve resultado, aí sim a gente começa a pensar em medicação, tá? E aí o que acontece é aí que mora o problema, né? Assim, nessa faixa etária, nas crianças e adolescentes, a gente não tem muitos estudos de segurança, né, com medicações para perda de peso. Então, diferente no adulto, que a gente tem, né, uma população enorme estudada, a gente
consegue usar com mais segurança. Na criança e no adolescente, a gente tem pouca opção de medicação, tá? Então, assim, hoje no Brasil, né, o que realmente de bula está liberado, tá, né, tem uma liberação da Anvisa, é hoje o liraglutide, né, a liraglutida, que seria o Victoza, o Saxenda, tá? Então, assim, o que a gente tem realmente liberado a partir dos 12 anos, então, né, nessa faixa entre, né, adolescência ali, é realmente a liraglutida, tá? Então, a gente poderia usar essa medicação, a gente vê realmente, né, uma ação bacana, o paciente tem realmente uma redução do apetite, tem uma perda considerável, mas tem a questão do custo, né? Então, hoje é uma medicação cara. Doutora, desculpa interromper, a liraglutide é um derivado sintético do hormônio intestinal GLP-1, né? Você poderia fazer uma síntese de qual os mecanismos de ação desse análogo do GLP-1 a nível de controle de peso? Sim. Então, assim, o que acontece, né, o análogo do GLP-1, na verdade, o GLP-1 é uma substância que a gente produz naturalmente, né? Então, quando a gente consome um alimento, esse alimento cai ali no intestino e algumas células do intestino produzem essa substância, o GLP-1. Essa substância GLP-1, ela tende o quê? Ter uma ação no trato gastrointestinal, fazendo com que tenha uma redução da digestão do alimento, tá? Então, com isso, você tem o quê? Uma saciedade, né? Então, você tem o alimento por mais tempo no estômago, no início do intestino. Isso faz com que você tenha uma saciedade e tenha menos vontade de comer, tá? Então, quando você tem o análogo do GLP-1, seria como se você tivesse a produção dessa substância o tempo todo. Então, a sensação é como se você sempre tivesse com um alimento, né? Como se você sempre tivesse acabado de comer. Então, o GLP-1, o análogo do GLP-1, ajuda nesse sentido, né? Então, o paciente tem uma saciedade bem considerável e é lógico que ele acaba tendo alguns efeitos adicionais. Então, a gente vê, né, que ele ajuda a ter uma secreção pancreática de insulina um pouco melhor, então, em pacientes diabéticos, acaba tendo também uma melhora do controle glicêmico, e até tem alguns estudos que falam que o análogo GLP-1, o GLP-1 tem um efeito hipotalâmico, né, então tem um efeito no cérebro que também induz a saciedade. Então, assim, o análogo de GLP-1 acaba tendo efeito bem interessante, né, nessa parte da saciedade, tanto, né, na parte, vamos dizer assim, cerebral aí, quanto na parte da digestão. Então, a pessoa fica com aquela sensação de que está saciado, tá? Então, a gente percebe um efeito bem interessante, mas realmente, né, assim, é uma medicação cara, então, às vezes, o custo acaba sendo limitante. Né? É Então, assim, difícil, né? É difícil. Olha, em relação ainda ao tratamento nessa faixa etária, além da mudança comportamental, o trabalho fundamental da equipe transdisciplinar, e, eventualmente associar alguma medicação, qual a importância do pediatra, tanto para o diagnóstico como para criteriar eventual indicação de tratamento cirúrgico em alguns casos extremos da obesidade? O que você considera em relação a isso? sim. Então, assim, é lógico, né? O pediatra é como se fosse o clínico geral da gente, né? Então, assim, o pediatra, né, ele acompanhou aquela criança já há muitos anos, então ele sabe se ele tem outras doenças associadas, né, que possam estar relacionadas à obesidade, ele sabe de todo o histórico de crescimento e desenvolvimento daquela criança. Então, assim, o pediatra é aquele que está já acompanhando a criança que tem um histórico melhor, né, daquela criança, daquele adolescente. Então, o pediatra, ele vai conseguir dar mais informações para a gente sobre a decisão entre entrar com medicamento, entre indicar uma cirurgia bariátrica. Então, o pediatra, ele vai, né, ter uma noção, ele vai passar para a gente uma noção melhor da saúde, do estado daquela criança, daquele adolescente. Então, com isso, a gente tem mais, né, assim, mais argumentos, né, para entrar com uma medicação, para indicar a cirurgia. Então, acho que o pediatra tem esse papel, né, de esclarecer para a gente um pouco mais sobre o quadro, né, desse adolescente, para a gente
poder tomar uma conduta mais segura, né? Então, acho que esse é o ponto principal. O pediatra, né, ele passar para a gente mais informações, né? Geralmente ele já descartou alterações, né, mais graves, né? Problemas de saúde mais graves. Então, ele passa para a gente um pouco mais de informação da saúde desse adolescente, né? Então, acho que esse ponto é bem interessante. Perfeito. Outra questão que eu tenho para você, doutora, eu sei que é uma resposta mais complexa, mas é uma pergunta que a gente tende a responder todos os dias no consultório. É a partir de que idade na adolescência e em que situação a cirurgia bariátrica passa a ser uma indicação mais consistente para esse perfil de paciente? Sim, sim. Bom, então assim, eu acho que a questão idade, eu acho que é bem importante, né? Então hoje a gente pensa na cirurgia bariátrica geralmente acima dos 16 anos, tá? E por que esse ponto de corte, né? Por que essa idade de 16 anos? Então, geralmente, após os 16 anos, você já tem a consolidação das epífises de crescimento, né? Que o que seria isso? Aquela famosa cartilagem de crescimento. Então, o paciente, né, o adolescente com 16 anos, geralmente ele já chegou na altura máxima, ele chegou já no crescimento máximo, ele já está com o osso maduro. Então, eu não tenho, né, o risco dele ainda ter o crescimento e aí a cirurgia pode, de repente, atrapalhar um pouquinho aquele crescimento residual que ele teria. Então, com 16 anos, eu tenho mais segurança que o paciente já tem esse crescimento, essa estatura final alcançada. E também com 16 anos, geralmente já tem a maturidade sexual também alcançada. Então, a menina já, né, já desenvolveu totalmente, o menino também, né, em termos de tamanho de testículo, pênis, a menina mamas, né? Então, assim, a gente sabe que com 16 anos, geralmente, você já tem esse desenvolvimento total do adolescente. Então, esse seria o marco, né? Então, a partir dos 16 anos. É lógico que a gente faz toda essa avaliação completa para ter certeza que o paciente realmente já atingiu, né, essa tal maturidade. Mas é lógico que não é só questão idade, mas sim casos, né, de obesidade mais importante. Então, a gente acaba considerando o IMC também, né? Então, a questão do IMC que acaba sendo parecido com o adulto, né? Então, a gente considera 35 de IMC associado a comorbidades, ou acima de 40, aí não precisaria ter a associação com comorbidades. E a questão também da falta de resposta ao tratamento clínico. Então, é importante, lógico, né, o paciente ter tentado outras alternativas. Então, Claro. geralmente é um paciente que já fez dieta, já otimizou exercício, atividade física, já usou medicamento mesmo e não conseguiu perder peso. Aí sim a gente pensaria na cirurgia bariátrica como uma opção bem interessante para ele conseguir perder peso. Tá? Então, acho que Perfeito. seria isso. É interessante porque isso vem ao encontro de uma revisão da portaria da Agência Nacional de Saúde de abril agora desse ano, baixando o limite mínimo de indicação da cirurgia bariátrica e metabólica, que até então era de 18 anos, para 16 anos, considerando aí a alta incidência de obesidade extrema nessa faixa etária da adolescência, na eficácia e segurança da cirurgia quando bem indicado e o paciente bem preparado e a credibilidade que esse tipo de tratamento vem ganhando aí, principalmente nos últimos 10 anos, né? Muito Sim. bom. Então, doutor Afonso, pensando já, né, já emendando nisso, e assim, realmente, quando que a gente pensaria aí na falha, né, assim, então, do tratamento? Quando o senhor pega aí, né, pacientes que procuram a cirurgia bariátrica, quando que o senhor pensa mesmo, então, na cirurgia? Você fala, não, teve falha mesmo no tratamento, eu vou pensar no balão, vou pensar na cirurgia, e que critérios, assim, que o senhor usa no consultório e no dia a dia?
É. Olha, na verdade, assim, os critérios de indicação de cirurgia bariátrica metabólica em pacientes de 16 anos acima são exatamente os mesmos critérios do adulto que você acabou de falar, né? O IMC acima de 35, com doenças associadas, ou acima de 40. Mas fundamental é que tenha havido realmente, não tentativas, mas tratamentos clínicos eficientes, passando de comportamentais, de dieta até medicamentosos, e que não tenha surtido um bom resultado. Não é? Normalmente, quando a gente recebe esse perfil de paciente, não é o paciente que chegou a essa condição ontem e procura o cirurgião bariátrico hoje para que faça a cirurgia dele amanhã. Esse tipo de situação a gente praticamente não se depara, e quando se depara a gente trata logo de botar as coisas no lugar, né? Então, a maioria dos pacientes que procuram a gente nessa situação já vem aí de uma longa data, uma batalha tanto do paciente quanto dos pais e familiares, desde a primeira infância até esse momento. A gente, obviamente, que é bastante criterioso em indicar e realizar qualquer cirurgia bariátrica, maiormente nesse perfil de paciente. Então, a gente procura fazer uma investigação de história clínica da real proposta desses tratamentos aí que tenham eventualmente falhados, entre aspas, anteriormente. A gente procura sempre trazer o paciente para um resgate para a nossa equipe transdisciplinar, encaminha para você, para a equipe de Nutri, para psicologia, não é? O paciente que tem uma faixa etária abaixo de 16, de 15, de 14, a gente raramente indica a priori a cirurgia. Nós optamos por indicar tratamentos endoscópicos, que são transitórios, mas são muito efetivos, como o balão intragástrico, está em desenvolvimento em estrutura gástrica, mas maiormente o balão intragástrico, que serve para que a gente consiga ajudar esses pacientes numa idade de infância ou de primeira adolescência e ajudá-los numa mudança comportamental ou que, no mínimo, esse tratamento clínico endoscópico protele a indicação futura de uma cirurgia bariátrica para um momento que seja mais adequado, como você falou, geralmente de 16 anos em diante, com maturidade hormonal, maturidade óssea. E um ponto muito importante, Renata, é a questão psicológica e psiquiátrica desse perfil de paciente, né? Porque não raramente eles sofrem uma cobrança muito grande dos familiares, eles acabam chegando ao consultório da gente, não exatamente porque eles querem, mas porque tem pressão do pai, da mãe e tal. Não estou dizendo que isso está errado, mas há que se ter muito cuidado. Não é? Porque o fundamento básico para que a gente tenha uma cirurgia bariátrica e metabólica com um potencial muito grande de bom resultado e manutenção a longo prazo é que o paciente tenha um entendimento do que está se propondo esse tratamento, não é? E de que ele entenda que ele precisa e que ele quer realizar esse tratamento. Porque o fundamento básico para qualquer tratamento de obesidade dar certo, principalmente o tratamento cirúrgico, é a participação do paciente. Como que o paciente vai colaborar com o tratamento dele mesmo se ele não tem convicção que ele precisa e que queira fazer? Eu acho que esses seriam aí os pontos fundamentais a gente considerar. Bom, acho que basicamente seria isso em relação às indicações dos tratamentos mais intervencionistas na adolescência. Sim. Doutor Afonso, em relação técnica cirúrgica, como que nessa população aí dos adolescentes, qual que seria a preferência? Tem uma técnica que acaba sendo mais escolhida? Como que tem acontecido isso? Doutora, a gente tem trabalhado com
obesidade na adolescência e até infantil há mais de 20 anos. Quando nós trouxemos o protocolo do balão intragástrico para o Brasil, em 99, 2000, e a gente começou a desenvolver, coordenando esse estudo junto ao Ministério da Saúde, uma das frentes do protocolo que a gente abriu foi justamente no paciente adolescente. Né? Então, nós chegamos a utilizar balão em paciente de 10 anos, 12 anos, e o primeiro relato de literatura de tratamento endoscópico nesse perfil de paciente foi feito por nós e publicado na ObesiSurge em 2004, com 35 adolescentes que tiveram indicação do tratamento de balão intragástrico, com um resultado assim muito acima da média dos outros pacientes adultos para o balão. Não é? E uma manutenção também desse perfil de paciente bem melhor do que a gente tem do balão no paciente adulto. E a gente procurou, digamos assim, cientificamente especular o porquê que esses pacientes apresentavam um resultado, digamos assim, bem melhor do balão do que o paciente adulto. E algumas respostas que nos pareceram óbvias foram, primeiro, que são adolescentes que estão numa fase de maturidade hormonal, com a produção de hormônios metabolizantes, principalmente a testosterona, muito alto, estão na fase do estirão e tal, que eles tinham menos tempo de comportamento errado em relação a hábito alimentar e inatividade física, e uma vez que você trazia eles para um tratamento, digamos assim, bastante sério de motivação, de mudança comportamental, aliado a um fator mecânico, que era o balão intragástrico, eles tendiam a entender melhor, se comprometer melhor e responder melhor. Então, de maneira geral, nós tivemos aí, desse perfil de paciente, mais de 90% de bons resultados nesse período que estavam utilizando o balão, um balão que a gente utilizava por 6 meses, e a manutenção deles em 2 anos chegou a mais de 50%. E os que tiveram reganho, no mínimo a gente conseguiu lograr que eles chegassem numa faixa etária acima de 16 anos para indicar a cirurgia. Então, eu não tenho dúvida de que nesse perfil de paciente com menos de 16 anos, a nossa primeira sugestão é de um tratamento, digamos assim, intermediário. Associar o tratamento da equipe transdisciplinar, comportamental, tratamento clínico com os derivados de GLP-1 e um procedimento endoscópico, maiormente o balão intragástrico, reservando a indicação do tratamento cirúrgico a partir dos 16 anos para quem for necessário. Essa é a nossa linha de raciocínio. Eu quero deixar bem claro aos senhores que isso não é protocolo internacional, mas é um protocolo que nos parece de muito bom senso, já que nós estamos falando de uma doença crônica, e quando nós falamos num menino de 14 anos, nós não estamos falando do resto da vida, nós estamos falando do começo da vida. Não é? E quanto mais passo a passo, ou como falam os americanos, step by step, a gente associar os tratamentos, mais chance de bom resultado nós vamos ter e por um período mais prolongado. Sim. E, não, legal, doutor Afonso. E, assim, uma vez indicada a cirurgia, então, assim, né, o paciente tentou de tudo, né, então, até mesmo balão já foi colocado, e mesmo assim, né, a equipe toda decidiu pela cirurgia bariátrica. Hoje tem uma técnica, né, cirúrgica, mas, né, assim, você acaba preferindo nos adolescentes, ou depende muito de cada caso? Eu acho o seguinte, doutora, hoje 97% das cirurgias bariátricas e metabólicas realizadas no mundo baseiam-se em 2 técnicas. Ou o bypass gástrico, que é uma técnica clássica com mais de 50 anos, aí, que é aquela que reduz o tamanho do estômago e faz um desvio parcial do intestino, ou na gastrectomia vertical, conhecida muito como sleeve, que só atua no estômago, retirando mais ou menos 80% do estômago. Eu acho que, se você for pensar de uma maneira mais conservadora,
talvez você pense mais no sleeve nesse perfil de paciente, até para deixar a necessidade de uma cirurgia derivativa metabolicamente mais eficiente, mais agressiva, para uma eventual necessidade posterior. Mas aí há que considerar também as contraindicações da gastrectomia vertical, quer dizer, paciente que tem doença do refluxo importante, que tem já nessa faixa etária uma doença metabólica, principalmente os diabéticos mais agressivo, provavelmente esses pacientes vão se beneficiar, havendo a indicação cirúrgica e a falha dos tratamentos anteriores que nós citamos, com a cirurgia de derivação intestinal. Em suma, deve-se estudar muito detalhado e rigorosamente, caso a caso, sobre todos os aspectos, aspectos emocionais, aspectos clínicos, achados de exames e muito bom senso. E, principalmente, compartilhar essa decisão de uma maneira muito democrática e muito respeitosa com o paciente, com os familiares, com toda a equipe transdisciplinar. Não, bacana. Doutor Afonso, em relação ao acompanhamento pré e pós-operatório, tem alguma diferença em relação ao adulto? Né? Tem alguma peculiaridade? O senhor acha que o adolescente, por ser essa fase aí meio de inquietude, de questionamento, perde o foco mais fácil? O que o senhor percebe assim no dia a dia? Olha, doutora, basicamente o preparo pré-operatório e os cuidados pós-operatórios são semelhantes ao dos adultos. Agora, lógico que há que considerar um perfil emocional e psicológico do adolescente, né? Então, fundamental aí que a gente tenha uma equipe de psicologia, isso é necessário, de psiquiatria, que tenha experiência com esse perfil de pacientes, que saiba como abordar, como acolher, não é? Agora, de maneira geral, se você consegue ajudar esse paciente a enxergar as dificuldades dele e, digamos assim, aderir ao tratamento multidisciplinar, seja clínico, cirúrgico, endoscópico, a tendência desse perfil de paciente ter resultados muito bons e duradouros de uma maneira, muitas vezes, até mais significativa do que o adulto. O adulto, sim, com certeza. Bom, então, e o senhor acha que no adolescente os riscos são menores, os riscos cirúrgicos, em termos de cirurgia mesmo? Uma pergunta muito pertinente. Na verdade, assim, os riscos cirúrgicos, ele está muito relacionado a alguns fatores. O que é fator comum na adolescência com qualquer adulto é a indicação correta, o bom preparo pré-operatório, realizar a cirurgia num hospital que tenha todas as condições de dar assistência e a experiência da equipe cirúrgica e transdisciplinar. Mas o diferencial do paciente adolescente é que ele, normalmente, na adolescência, ele não tem doenças associadas tão graves, não é? Principalmente as cardiorrespiratórias, as metabólicas, o que acaba, de certa forma, minimizando um pouco o risco cirúrgico. Agora, deixar bem claro, existe um jargão no nosso meio médico cirúrgico que fala que só tem uma maneira de não correr risco com cirurgia não operando, né? E isso é uma verdade absoluta. O que a gente corre atrás é de minimizar o máximo possível esses riscos. Agora, considerando todo o universo desses fatores, a tendência é que o adolescente tenha um risco um pouco menor por ter doenças associadas menos graves. Sim. Mas, no fim, o pré-operatório é bem parecido, né? Então, muito semelhante. Avaliação, né? É exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Não, bacana. Então, eu tenho aqui uma pergunta de uma paciente nossa, eu acho que é legal a gente colocar aqui, que daí a gente consegue abordar outros pontos também. Então, ela é uma paciente nossa, e ela tem um filho de 13 anos que está acima do peso, né? Ela não colocou quanto aqui, mas assim, já fez dieta, já fez academia de forma bem assídua e não emagreceu. Então, qual seria o próximo passo? O que ela deveria procurar? O que esse
filho dela deveria fazer. Então, assim, né, a minha opinião, respondendo a pergunta, então, dessa paciente. Realmente, eu acho que a primeira, né, como eu comentei anteriormente, eu acho que a primeira abordagem realmente é a parte da alimentação, associada a uma atividade física. Realmente, se o paciente fez tudo isso, né, ele conseguiu otimizar a dieta, né, associada ao exercício e não teve um resultado interessante, eu acho que o próximo passo seria a medicação, né? Então, seria o tratamento, tentar o tratamento medicamentoso da obesidade. E aí foi o que eu comentei, né? O que a gente tem em termos de bula que é liberado seria o análogo do GLP-1, no caso liraglutida, tá? A gente poderia pensar nessa medicação. Lógico que a gente fala, né, costuma falar no meio aí, off-label, né? Então, assim, que a gente não tem uma liberação mesmo de bula, mas a gente já tem estudos, vários estudos de segurança. A gente tem o quê? O Orlistat também, tá? Que é um medicamento que ajuda a inibir a absorção da gordura pelo intestino. Então, né, essa medicação a gente tem bastante estudo com crianças acima de 12 anos, então é uma medicação que a gente costuma associar, a gente costuma prescrever para pacientes acima de 12 anos, no caso, né, né, o filho da paciente teria 13 anos, então a gente poderia tentar o Orlistat, tá? Então a gente tem bastante estudos aí que falam sobre a segurança do Orlistat nessa faixa etária, a gente vê uma perda de peso interessante com essa medicação. A sibutramina já é uma medicação que a gente não tem tanta segurança, então a gente reserva mais para a faixa dos adultos mesmo, a gente não usa tanto, né, na adolescência, na criança, então é uma medicação que a gente já não costuma usar tanto, às vezes com 16, né, ali quando já está chegando mais né, nos 18 anos, a gente pode até pensar, mas a sibutramina realmente tem mais estudos de segurança a partir dos 18 anos. Então, é uma medicação que às vezes a gente vê adolescente usando, mas que realmente não é tão estudada, não é tão seguro nessa faixa etária mais jovem, tá? Então, e aí outras abordagens seria mais a questão eu acho que a abordagem medicamentosa em relação à ansiedade, né? Então, crianças que comem por ansiedade, comem por compulsão, aí sim a gente teria medicações direcionadas para isso. Então, fluoxetina, sertralina, aí sim a gente tem mais segurança já em crianças, então 6, 8 anos a gente já vê, né, assim, já mais relatos de uso nessa faixa etária, então a gente poderia associar também essa abordagem medicamentosa, tá? Perfeito. A medicação mais nova, né, que hoje muita gente tem comentado, que seria o Ozempic, né, que seria o outro análogo do GLP-1, né, seria a semaglutida, ainda não tem grandes estudos de segurança em crianças, né, a partir né, dos 12 anos, não tem como a liraglutida, tá? Então a gente acaba reservando mais para acima dos 18 anos, mas há pessoas aí né, que já usam, já usaram, tem pediatras, médicos que acabam prescrevendo, às vezes, abaixo dos 18 anos. Mas, de qualquer forma, a gente acaba tendo mais o quê? Seria a liraglutida, o Orlistat, né? Então, também tem mais segurança. E, se precisar, se for necessário, alguma medicação para abordar a questão da ansiedade. Então, no caso, seria a minha abordagem em termos de medicação. E aí, realmente, a gente avaliaria, né? Se o paciente tiver uma boa resposta, ótimo. Se não, né? Se não tiver uma resposta interessante, aí sim, eu acho que seria indicado pensar ou no balão intragástrico, ou, de repente, até na cirurgia bariátrica, ali depois com uns 16 anos. Não sei o que você Tá acha. certo. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quais as síndromes endocrinológicas que estão relacionadas mais frequentemente, a gente sabe que é raro, mas dessas, quais que estariam mais frequentemente relacionadas à obesidade extrema na infância e na adolescência? Sim, sim. Então, realmente, a gente tem, como você falou, é bem raro, né? A gente vê essas síndromes genéticas, tá? Então, quando o paciente tem essas síndromes, geralmente o diagnóstico já é feito na infância, né? Na infância inicial. Então, é difícil a gente pegar um adolescente que não saiba
que tem a síndrome, né? Porque, Uhum. né, como o próprio nome fala, é uma síndrome, não cursa só com obesidade. Então, o que a Claro. gente tem, por exemplo, a síndrome de Prader-Willi, que é uma das mais comuns, né, que a gente acaba vendo uma obesidade muito importante, uma obesidade grave, e ela tem outros comemorativos. Então, o paciente tem, às vezes, um atraso do desenvolvimento, ele tem um fenótipo diferente, né, ele tem características diferentes. Então, assim, é uma criança que logo, né, no comer, logo no início, já se nota alterações e o diagnóstico já é feito geralmente pelo pediatra, por um geneticista. Nesse caso, realmente o paciente tem um comportamento mais compulsivo desde né, da primeira infância, e aí ele tem né, uma obesidade associada, e o tratamento acaba sendo muito difícil, porque o paciente realmente, como ele tem um déficit cognitivo, ele tem um atraso ali né, no comportamento, ele acaba não respondendo muito bem à medicação, à dieta, e mesmo né, cirurgia bariátrica, às vezes a gente não vê uma resposta interessante. Então, Prader-Willi, né, a síndrome de Prader-Willi seria uma dessas síndromes que cursa com obesidade grave. A gente também tem a síndrome de Cushing, né, que é bem, né, também é rara, mas que seria o excesso de cortisol, né? Então, o paciente tem um distúrbio endocrinológico, que ele tem uma produção excessiva de cortisol, às vezes tem relação com a adrenal, né? A glândula adrenal, ou às vezes tem relação com a hipófise. Então, essa seria uma outra síndrome relacionada à obesidade. Então, o paciente costuma ter hipertensão, costuma ter alterações da glicose, ou mesmo diabetes, então não cursa só com obesidade em si. Então a gente vê outras características, outros comemorativos, o que faz pensar realmente em síndromes, tá? Então, geralmente a gente faz esse rastreamento, né? Quando o paciente pensa na cirurgia ou pensa realmente num tratamento da obesidade, a gente faz essa avaliação para descartar todas as síndromes possíveis, para, lógico, né, para a gente ter um tratamento mais adequado, para a gente saber né, para qual paciente a gente tem que passar medicação ou que a gente não vai ver uma resposta tão importante. Então, acho que essas duas seriam as mais comuns, né? Então, a gente, né, às vezes ouve, escuta falar de hipotireoidismo, mas hipotireoidismo a gente não vê uma obesidade tão importante associada. Então, né, distúrbios da tireoide já não tem tanta relação com... E uma vez tratada, que botou os hormônios tiroideu em níveis normais, e Cialis também não existe mais, né? Exatamente. Então, doutora, eu queria... a gente está chegando no final da nossa live. Eu queria agradecer a você a sua participação fundamental, muito esclarecedora, e pedir para você tecer seus comentários finais em relação a esse tema que nós discorremos aqui. Bom, eu acho que a obesidade na adolescência tem sido né, muito prevalente, então tem sido cada vez mais prevalente, tem aumentado muito. E eu acho que o mais importante é a gente atuar né, de forma bem ativa, né? Então, na parte da alimentação, na parte da atividade física, mudar os hábitos né, dessa família ali que tem um adolescente obeso, para evitar que ele precise né, de um tratamento, né, de uma intervenção mais importante. Eu acho que né, o grande, né, o mais importante é realmente a gente tentar abordar essa parte né, do ambiente. Então, estimular mesmo uma alimentação saudável, uma atividade física regular, para que esse paciente né, tenha um resultado bacana aí na perda de peso e manutenção do peso. Não sei, o que o senhor acha? Não, eu acho que você colocou muito bem. Uma das primeiras coisas que a gente aprende ainda no início da faculdade de medicina é que o melhor tratamento de qualquer doença é a prevenção, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito verdade no problema da doença, obesidade e as suas doenças associadas. Então, fundamental aí que
haja, sim, uma preocupação dos familiares e já na infância, quando vê que a coisa está caminhando por aí. Acho fundamental a maneira de conduzir de forma a não traumatizar a criança, quer dizer, procurar uma ajuda médica especializada que, sem dúvida, vai iniciar com a opinião do pediatra, nossos colegas da pediatria estarem sensíveis a esse problema, que eu tenho certeza que eles já estão, no sentido de não menosprezar, como a gente ouvia antigamente, não, a preocupação na questão nutricional da infância é a desnutrição, não a obesidade. A gente sabe que não é isso, e que hoje o número de pessoas que perecem por fome e desnutrição no mundo é semelhante aos que perecem por excesso de peso e obesidade. E que a obesidade infantil é sinônimo de uma evolução para a obesidade mórbida já na adolescência e na idade adulta, com todos os transtornos que a gente tem. Lembrar que esses números de incidência de obesidade infantil e adolescente no mundo são alarmantes e que hoje nós temos mais de 40% da população mundial total com algum grau de sobrepeso ou de algum grau de obesidade, e desses ao redor de 3 a 5% já com indicação cirúrgica. Então, nós só temos uma maneira de realmente controlarmos efetivamente essa doença, é atuarmos de maneira preventiva, profilática, porque correr atrás depois realmente é uma luta difícil e inglória, porque o número de novos pacientes obesos que chegam à indicação cirúrgica são o dobro ou mais do que aquele número de pacientes que nós conseguimos beneficiar com algum tratamento eficiente, seja clínico, seja endoscópico ou cirúrgico. Então, essa conta não fecha. Então, a gente realmente precisa se deparar com isso, ter isso muito claro na nossa mente e ter esse foco comum. Pessoal, olha, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Doutora Renata, mais uma vez, foi excelente poder contar com você. Obrigado pelas suas explicações e esclarecimentos. E já quero deixar o convite aqui para todos os nossos pacientes, amigos e seguidores para estarem conosco no próximo mês, na outra live do Instituto de Medicina Salé. Uma boa noite a todos vocês. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Afonso. Boa noite. Tchau, tchau.